Olá, crianças, vamos lá continuar a nossa atividade dos contos, etapa 2, da página 110, analisando o texto para reescrever. Nesta etapa, você terá a oportunidade de estudar mais sobre os textos, analisar como eles são escritos e observar os recursos que o autor utiliza para que fiquem interessantes e prendam a atenção do autor. Ao final desta etapa, vamos reescrever trechos de um conto da Rua Brocá e depois organizar o texto com a ajuda do professor. Com a reescrita pronta, vamos ilustrar a história para compor nosso livro ilustrado. Então vamos lá. Atividade 1. O conto sugerido para realizar a reescrita coletiva será A Bruxa da Rua Mufetar, que também está lá no livro, tá? A professora ou o professor irá reler este conto. Então vamos lá, nós vamos ver as características de personalidade e justificar as escolhas, tá bom? Então vamos lá, página 111. Então aqui nós temos os personagens, Nádia, a bruxa, o seu Said e o Bacir. Aqui nós temos as características, que já tem o exemplo aqui da Nádia, e que elementos os levam a pensar que o personagem possui essas características. Então aqui, ó, personagem Nádia, a característica que o autor colocou, boa, inocente, tímida e obediente. E por que o autor pensou essas características da Nádia? Porque ela não percebe a intenção da bruxa dos diferentes planos. Ela tinha um coração bom e sem desconfiar de nada. Então, por conta disso, o autor deu essas características para ela: boa, inocente, tímida e obediente. É isso que você vai fazer. Você vai lá no texto, encontrar as características da bruxa e por que o autor deu essas características para ela. Do seu Said, a mesma coisa, e do Bacir, a mesma coisa, ok? Página 112. Nas diferentes histórias que ouviu na etapa 1, o autor traz características de humor. Invente alguns trechos para provocar graças nos leitores. Em que momento nessa história há esses investimentos? Converse com o grupo e em seguida registre as conclusões que vocês chegaram. Então, vocês, tendo como exemplo as histórias que vocês já ouviram nessa etapa do livro, vocês vão colocar alguns trechos para provocar graça nos leitores, tá? Então, procura lá os trechos que vocês acham que provocam graça no leitor e escreva para mim. Aí tem o trecho a seguir. Chegando em casa, com o pão, Nádia pegou na prateleira uma lata de molho de tomate e já saindo quando o pai chamou. Ei, onde você vai? Uma velhinha me pediu para eu levar uma lata de tomate à casa dela. Nada disso, disse o seu Said. Se a tal velhinha estiver precisando de alguma coisa, ela que venha buscar. Nádia, que era muito obediente, não insistiu. Mas no dia seguinte, quando ela saiu para fazer compras, a velhinha chamou de novo. Como é, Nádia? E o meu molho de tomate? Esse é um trechinho do conto, tá bom? Letra A. Quem está falando no trecho do conto? Letra B. Como você sabe quem está falando? Quais as pistas o autor oferece para o leitor? Letra C. Você se lembra de já ter ouvido ou lido outras formas de marcar a fala dos personagens? Se sim, quais? E observe agora esse trecho. Ora, naquele bairro havia uma menina que se chamava Nádia. Era a filha mais velha do seu Said, o dono da mercearia da Rua Brocá. Tenho que comer a Nádia, pensou a bruxa. É outro trechinho da história. Por que o autor utiliza as aspas na frase tenho que comer a Nádia? Letra E. Qual a diferença do trecho a seguir em relação aos demais analisados anteriormente? Então, você vai me dizer qual é a diferença dessa parte do texto para o outro que você leu. Nádia, onde está você? Nádia, onde está você?
Responde que eu escuto. Nádia, onde está você? Nádia, onde está você? Há tanto tempo não a vejo. Tudo é para você pensar aí, tá bom? Agora, F. Descreva suas conclusões sobre que forma o autor utiliza para marcar quando a personagem fala, pensa e canta. Escreva um novo exemplo retirado do texto. Então, você vai lá. A personagem Nádia, tá? A fala dela, você vai descrever aqui uma fala. Pensamento, você vai descrever aqui um pensamento. E o canto, uma parte que ela canta.